Né? Fiquei correndo com o microfone, eu baixaria. Não. Gente, ó, nós estamos ao vivo já. Coletivo, né? Gente, ó, nós já estamos ao vivo. E, Davi, então, só para a gente aproveitar esse minutinho aí, para o pessoal poder compartilhar, né? O pessoal está entrando agora na transmissão. Só para a gente ter esses minutos, o Vado também está compartilhando lá, e o pessoal da página poder também entrar, tá bom? Vamos dar só 2 minutinhos, mas enquanto isso nós podemos continuar. Isso. Informal. Então. Curioso, quando você chegou nesse país maravilhoso, que é um desejo de consumo meu como turista. Mas olha, então você faz bem, vem assim, porque é um país belíssimo, uma natureza muito, muito, muito bonita. Eu cheguei aqui faz muito tempo, em 1982. Não tem tempinho. Gente, é outra cultura, né? Eu trabalho com culturas, né? Com idiomas, então esse nem de perto chegou perto da minha alçada, entendeu? Então eu fico assim maravilhado de ver assim, e aí atravessou, largou, não sei da sua história, né? Mas estou curioso. Gente, eu já compartilhei aqui também, tá? Só para deixar vocês localizados aqui. Eu vou fazer uma apresentação breve. Eu sou o Vado, sou o trabalhador do nosso lar de São Carlos. Eu estou muito, muito, muito contente de estar aqui presencialmente com vocês, virtualmente, sentindo toda essa energia que a gente consegue fazer. E muito contente agora com a Cristina, do outro lado do oceano. A Cristina está lá na Noruega, gente. Olha, eu estou conhecendo agora, que nem vocês. E estou muito curioso de saber como é que funciona isso, essa cultura diferente, esse papo junto com o espiritismo. O Júnior aqui embaixo, para mim, é o meu amigo, meu irmão, isso, da mãozinha aí, é o meu irmão carnal. E o Alexandre Matias, né, meu irmão fraternal, que a gente já se conhece, não sei nem da onde, de tantas vezes que a gente já se viu. Mas é melhor não falar também o tempo, né? Melhor não. Melhor não, né? Ai, meus amigos, vamos fazer um bate-bola. Olha lá, olha o Dalberto aí. Abraço. Alberto. Aqui ninguém mais fala, Dalberto. Arigato, Beto. Seja bem-vindo, meu irmão. Maravilha. Saudações nipônicas. Vamos fazer um flashback, hein, Dalberto? Fica tranquilo. Eu deixei tranquilo aí. Para ele, boa noite. É muito gozado isso. É verdade, é muito maluco. É muito maluco tudo isso, né? Que coisa interessante a gente poder trocar. E a gente está no mesmo foco, na mesma estrada, mesmo caminho, estradas diferentes, mas a gente vai chegar do mesmo lado. É interessantíssimo, é uma curiosidade, por isso que nasceu esse projeto, né? Tem gente do outro lado fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, mas em outras terras, outras culturas diferentes, com obstáculos totalmente diferentes dos nossos, né? É isso que chama muita atenção. E a gente vai chegar todo mundo junto, a gente vai conseguir. Gente, eu já não sei. Quanto tempo nós já começamos a palestra, Matias? 3 minutinhos e nós estamos com 120 pessoas ao vivo já. Que coisa linda, gente. Já nós vamos fazer uma prece de abertura. Uma coisa simples, não é nem uma prece, não é uma oração, é uma dedicação, é uma construção com o mundo espiritual e o mundo material onde nós estamos, e virtual, né? Que aqui, a gente pode falar que é quase 3D aqui, né? A gente nem sabe quem está aqui do meu lado, quem está do outro lado, e todos juntos, e eles que encaminharam a gente nessa construção, isso é maravilhoso. Nós vamos só preparar um ambiente, entendeu? Uma prece muito gostosa, delicada, peço desculpas pelo meu vocabulário, que é simples, mas é onde nós vamos tentar agora confraternizarmos. Amigos, meus irmãos, muito obrigado, espiritualidade, por essa oportunidade. Estamos aqui todos unidos, nem imagino o tamanho dessa imensidão. Agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos com esses irmãos todos reunidos e podemos discutir, engrandecer e trocar experiências. Crescer e podemos, assim, melhorar o nosso dia a dia, sermos sempre melhores de ontem e aqui hoje, um dia de cada vez. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meus irmãos que assistem. Muito obrigado, Espiritualidade Maior, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, eu estarei aqui atrás, escondidinho, mas sempre presente com vocês, porque é de vocês, é vocês que vão jogar esse jogo maravilhoso. Fiquem com Deus, já estamos aí. Beijão para todos. Beijo, até já, Wanda.
Até já, Vadinho. Abraço. Vai lá, Matias. Bom, Cristina, eu falei que a gente estava correndo aqui, nem falei oi direito para você, né? Nós estávamos rindo aqui, nem eu conversei direitinho com você. Realmente é uma alegria muito grande, né? A Renata deve ter falado para você, o Vado que surgiu essa ideia desses bate-papos com o pessoal de fora do país, né? E nós fizemos com a Adalberto, que está acompanhando a gente lá no Japão, fizemos há 2 semanas com o Charles lá na França e agora com você. Isso tem sido para nós, né? Para nós, para quem assiste, a gente tem tido um feedback muito bacana, porque é uma realidade muito distante, né? E a gente diz que tiveram vantagens com a história da pandemia, uma delas foi essa, né? Aproximou tanto as pessoas, as instituições, coisas que a gente provavelmente não teria no presencial, né? Quer dizer, qual a possibilidade da gente estar fazendo uma palestra junto com você aqui em Pederneiras, ou em São Carlos, né? E isso, graças à tecnologia, mas eu acho que muito em relação à necessidade e às iniciativas através que a pandemia acabou causando, né? Então, teve um lado muito positivo. E só para a gente começar, queria que você se apresentasse, né? Porque a gente acabou falando muito por cima. O Vado já falou, você está aí na Noruega, mas assim, conta para a gente, né? Primeiro, por que você foi fazer na Noruega? Eu fiz a minha lição de casa, fui ver algumas coisas suas, fui uma entrevista sua no Consolador, fantástica. E então, conta um pouquinho para a gente como é que é, principalmente o que é uma brasileira carioca falando de espiritismo, divulgando espiritismo na Noruega, né? Que é uma coisa assim, para mim, quando eu vi a sua entrevista e a Renata falou que você ia participar com a gente, falei, nossa, tem espiritismo lá na Noruega? Então conta para a gente um pouquinho disso e aí depois a gente bate um papo do que a gente pode desenvolver em cima disso. Bom, eu primeiro queria dar boa noite, bom para mim, para nós aqui na Noruega, boa noite, viu, gente? 8 horas da noite, verão, sol da meia-noite, o sol não se põe, meia-noite a gente olha para o horizonte, está um entardecer. E aí fica aquele entardecer e, de repente, o sol se levanta do outro lado. Então, oi para vocês, para todos que estão nos assistindo, e agradecer o convite, um convite super querido, um convite generoso que eu recebi de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de agradecer também a Renata e o Marcos, que foram super queridos, me ajudando a nos conectarmos, né? A me conectar com vocês. Bom, a história é longa, viu, Alexandre? Então, para encurtar a história, chegamos aqui, eu e meu marido. Ele carioca, eu sou papa goiaba, eu sou de Niterói, São Gonçalo, Niterói, lá do outro lado da ponte. A gente costuma dizer do outro lado da poça, né, da Baía de Guanabara. Então, eu sou de lá. Mas chegamos aqui em 1982 para um projeto que seria de 1 ano. Mas isso era porque a gente não tinha acesso ao script, sabe? O planejamento de lá, né? Então, a gente achava que era 1 ano só. Mas aqui nos aguardavam muitas coisas, muito o que fazer. E, entre elas, esse trabalho de retomada, veja bem, retomada da divulgação da doutrina espírita na Noruega. Porque, na realidade, o movimento espírita na Noruega já tem mais de 130 anos. Opa! Viu, Júnior? Isso eu não contei para você naquele papo de ontem, não. Viu? Essa foi a surpresa. Esse movimento espírita começa na Noruega em 1886. Nossa. Com um gigante da divulgação espírita nos países nórdicos, que se chamou Bernd Torstensson. Bernd Sverdrup Torstensson. Torstensson foi aquele pilar da divulgação da doutrina espírita aqui. Esse homem era jurista, vinha de uma família de muitos recursos. Ele conhecia um homem muito inteligente, conhecia várias línguas, que trabalhou mais de 40 anos ininterruptos pela divulgação da doutrina espírita na Noruega. Então, como eu disse,
pela história, pelo que nós conhecemos da história, começa em 1886, já em 1889, Torstensson lança uma revista chamada Morgendämringen, que foi uma revista em formato A4, a qual eu tive acesso na biblioteca de Oslo, fazendo pesquisas. Ele publica essa revista durante 38 anos, até sua desencarnação, em 1925. A revista ainda fica um ano, até 1926, e aí ela termina. E, além disso, ele parte para a tradução das obras básicas, além de outras obras menores. Então, as obras básicas foram praticamente todas traduzidas ao norueguês. Nós encontramos, por exemplo, o Livro dos Espíritos traduzido em 1893, pela primeira vez. Encontramos o livro na biblioteca em gótico antigo, e um norueguês gótico. Bate! E um norueguês que se assemelhava ao dinamarquês, porque a língua norueguesa naquela época, a língua escrita, ela estava muito, muito, muito próxima, ou era o próprio dinamarquês trazido para cá. Isso porque durante a peste negra, a Noruega, como tinha uma população muito pequena, e eram muito poucos aqueles que escreviam, geralmente os eclesiásticos, não é? Eles desapareceram, e ao desaparecer, desaparece praticamente a língua escrita, aqueles que conseguiam escrever. Então, trazem a língua dinamarquesa. E em 1893, nós, quando encontramos esse livro, ele era um dinamarquês, era a língua dinamarquesa. Bom, Torstensson traduz as obras básicas e não traduz, deixa de traduzir apenas o Evangelho, o que nós não sabemos por quê. E ele trabalha intensamente artigos em jornais, funda um grupo espírita na cidade de Oslo, que na época se chamava Cristiânia, funda o primeiro grupo espírita lá, naturalmente sofre uma perseguição tremenda por parte da igreja, da academia, e mais um gigante que participou, por exemplo, no primeiro Congresso Espírita em Paris, em 1889, apenas 2 países escandinavos estavam representados, um era a Noruega e o outro a Suécia, e quem estava lá era Torstensson. Ele usa a sua fortuna, a sua fortuna, para investir nessa divulgação, e, como eu disse, desencarna em 1925. Depois da desencarnação dele, nós encontramos os últimos números da revista, assume um companheiro dele, que agora não me lembro o nome, infelizmente, e um ano depois, essa revista desaparece, o editor faz um apelo para que alguém venha assumir a revista, ninguém aparece, e a revista desaparece em 1926. Daí para frente, houve um declínio, depois que esse vulto eminente da doutrina espírita desaparece aqui na Escandinávia, e também por outros fatores, que depois, se tivermos tempo, eu abordo, houve um declínio da ideia espírita na Noruega até praticamente o seu desaparecimento. Então, quando nós chegamos aqui em 82 e começamos o trabalho 10 anos depois, segundo um companheiro querido de São Paulo, nós precisávamos desses 10 anos de preparação para iniciar o trabalho, e fundamos, então, o primeiro grupo espírita em Oslo, que se chama Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, Noruega, em 1993. Então, nós pensávamos, imagina, né, que o
o movimento espírita estaria começando na Noruega naquela época, em 1993. Estão aqui os brasileiros, não é? Brasileiro, lá viemos nós, trazendo as sementes. E foi aquela surpresa maravilhosa encontrar na biblioteca esse material vasto, esses livros, essa revista que era mensal. Imagine isso. Cara, mensal, é. Mensal. E esse homem... E com Júnior, encontrei na revista artigos traduzidos da Federação Espírita Brasileira. Menina, que homem, hein? Que personalidade, hein? Exato, porque ele traduzia e publicava na revista, né? Uma personalidade. Então, nós, quando foi em 1994, descobrimos essa maravilha, e aí disse, não é nada disso, nós não somos aqui, estamos longe de ser os pioneiros, não é? A espiritualidade havia escolhido naturalmente um pioneiro à altura do trabalho de semeadura naquela época. Tá. Que joia. Então, deixa eu aproveitar dar um tapinha aqui. Querida, é o seguinte, lembrando alguma coisa, nós batemos um papinho ontem para puxar alguns assuntos que eu acho que o pessoal vai se interessar. Parece-me que o aborto é liberado do ponto de vista legal na Noruega, pelo que nós conversamos ontem. É um assunto que a gente pergunta, para a gente saber como funciona no mundo, né? Sim, etc. Como é que fica essa situação do aborto para vocês que trabalham com a doutrina? Como vocês lidam com isso? Em uma palestra, por exemplo, tem vários noruegueses, eles abordam livremente, falam de livre-arbítrio. Como fica essa situação aliado, inclusive, à produção de armas, né? Parece que Noruega produz bastante arma. Sim. É um país pacifista mesmo? Não? A liberdade, como é que está nisso? Com a primeira questão do aborto, a questão do aborto é uma questão muito delicada pelo fato de ter sido uma conquista do movimento feminista na Noruega. Então, foi uma conquista desse movimento e é defendido de forma com muita severidade, não é? Vamos dizer assim, com muito empenho pelo movimento feminista e pelo movimento feminino, pelas instituições da organização civil, ONGs, etc., né? As instituições da organização civil, mas também pelo próprio governo, porque passa a ser lei. Bom, quando nós chegamos aqui em 1982, ainda havia discussões a respeito. Então, nós tínhamos, por exemplo, alguns personagens da Igreja Luterana, a religião aqui é luterana, que se colocavam contra, não é, o aborto. Nós tivemos um padre, o pastor da Igreja Luterana, que fez assim uma campanha muito grande, muito forte, mas que nunca jamais conseguiu chegar a modificar leis e a estrutura. Então, nós temos uma certa... Nós abordamos, quando abordamos o assunto, naturalmente abordamos baseado naquilo que está no Livro dos Espíritos, nessa informação de que ali não existe só um feto que se pode tirar e jogar fora, mas ali existe um espírito, não é? Com uma programação reencarnatória, ligado àqueles pais, nada casual e etc. Fazemos essa abordagem, mas sabemos que existe rejeição, e temos que fazer de forma, por exemplo, trazemos o fato de que alguns poucos anos atrás, a Associação de Enfermagem das Enfermeiras, elas veio à luz o fato de que algumas enfermeiras que trabalhavam dentro desse setor de aborto nos hospitais se sentiam mal, passavam a ter tremendo problema para dormir, problema de insônia,
problemas com pesadelos e etc. Olha aí. Então, a gente precisa trazer fatos, não só a questão doutrinária, mas agregar fatos mostrando que, afinal, alguma coisa há, não é apenas uma... Então, mas há que se fazer uma abordagem bem cuidadosa, para que não haja uma rejeição total. Claro. Por quê? Porque é visto como uma conquista que as mulheres precisam defender, vamos dizer assim, né? No movimento feminista. A querida Madre Teresa de Calcutá, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando esteve na Noruega, ela abordou a questão do aborto. E ela foi muito mal recebida pelas organizações feministas do país na época. Imagina. E se colocaram muito, muito em contra as coisas que ela muito corajosamente colocou. Falou. Não é? Bom, isso por um lado. Por outro lado, nós temos aí um país, naturalmente, que nós dizemos é um país pacifista, é o país do Prêmio Nobel da Paz, todos nós sabemos, não é? O Comitê Nobel que fica em Oslo, o museu do Prêmio Nobel também, vale a pena visitar, viu, Alexandre? Aí, ó. Por outro lado, existem as questões do envolvimento, ultimamente, principalmente nos últimos anos, o envolvimento da Noruega em conflitos em outros países, e o envolvimento muito ativo. Ou seja, e aí nós vemos uma contradição, porque o país que nós muitas vezes chamamos a esquina de paz do mundo, envolvido muito seriamente em conflitos bélicos, Afeganistão, Líbia, Síria e etc. Então, há aí um conflito de interesses. E a questão da indústria armamentista aqui, que é muito grande. Se você for comparar comparativamente, aquilo que se produz, se você comparar com a população, então, per capita, é o país que mais produz armas no mundo. Pois é, então, olha aí. Então, nós temos aí umas contradições. Que coisa. E eu dizia ontem para você também que o prêmio Nobel, infelizmente, de um prêmio muito honrado, não é? De um prêmio sempre muito aguardado, esperado, de muito respeito, de muito valor, passa a sofrer também uma desvalorização, depois que ele começa a ser utilizado como também moeda aí de política, muito mais uma moeda política do que realmente um interesse em homenagear e premiar aqueles que verdadeiramente trabalham pela paz no mundo. Que coisa. Uma curiosidade interessante falando com o Charles, mesmo com o Beto lá no Japão, nós vimos que a palavra religião encontra severos obstáculos em vários países. Então, por exemplo, o Beto comentou que no Japão não é possível você abrir um centro espírita sob a denominação religiosa, né? Você abre sobre uma instituição filosófica. Para nós que também somos filósofos, vamos dizer dessa forma, não há problema algum, passamos a mensagem do bem da mesma forma, tudo bem. Existe algum obstáculo nesse sentido para a abertura de um centro espírita? Os luteranos toleram bem a doutrina espírita? Não colocam grandes obstáculos? Dá para conviver pacificamente, tranquilo? Perfeitamente, perfeitamente. Olha, o cristianismo, sim, nós temos aqui, no momento, 4 grupos registrados oficialmente. E o grupo, o GEAC, em Oslo,
ele está registrado como instituição religiosa. Até porque, como religião, como instituição religiosa, nós podemos receber do governo também apoio governamental. Isso nós conseguimos, sim, isso nós conseguimos há 2 anos atrás. Agora começa a haver uma discussão no parlamento. O parlamento agora está pretendendo tirar das instituições religiosas com um número com menos de 500 membros esse tipo de apoio. Então, está havendo aí uma discussão, porque isso vai ser votado no parlamento. Mas nós temos, os grupos são registrados, não há absolutamente nenhum impedimento. É absolutamente aberto, democrático, a liberdade religiosa, de culto religioso, é total. Porém, tem um fato que nós conversamos, inclusive, ontem, inclusive. Pois é. O cristianismo tem mais de 1000 anos na Noruega. Antes do cristianismo, nós tínhamos as tradições noronas, não é? O politeísmo norono, a mitologia norona. Odin. De onde vem Odin, de onde vem Thor, Troia e outros, Balder e outros deuses, né? Então, há toda uma mitologia. Mais ou menos no ano 1000, chega o cristianismo à Noruega. Então, nós temos aí um período de transição entre esse culto politeísta para o monoteísmo, para o cristianismo. Nós temos aqui igrejas que são atrações turísticas, porque são igrejas de 800 anos, 800 e poucos anos, de madeira, onde você vê o sincretismo, você vê ainda figuras simbólicas da religião norona dentro da igreja cristã. Então, você tem essa transição. Depois, a reforma luterana chega aqui em 1537, 1540. Ela chega à Noruega, porque ela acontece em 1517. Então, pouco tempo depois, não muito tempo depois, 1537, 1540, ela chega à Noruega. Quando ela chega à Noruega, naturalmente há um recrudescimento, quer dizer, há um fechamento maior, porque até o momento era o catolicismo, a Igreja Católica. Há um fechamento maior. Em 1700, 1700, existe, então, começa um movimento para se cristianizar os lapões. Não é? Os lapões, não é? Que seriam aí, para nós, os índios, né? Os nativos mesmo. Os nativos, realmente. Então, esse povo, essa cultura maravilhosa começa a sofrer a imposição do cristianismo. E aí você encontra entre os lapões as maiores tradições mediúnicas, de contato com o plano espiritual, porque eles tinham os xamãs, o xamanismo, e esse contato com o mundo espiritual era muito natural entre eles. Então, com aqueles tambores, com os tambores sagrados que eles voltaram a utilizar, e nessa ideia de cristianizá-los, há uma perseguição muito grande a esse culto dos lapões, ao ponto dos xamãs perderem a mão para pararem de tocar o tambor sagrado. Então coisas desse tipo. Porém, quando nós chegamos lá em 1840, 1850, nesse período de 40 a 60, mais ou menos, começa, então, a haver uma abertura. Tanto assim que, quando Torstensson começa, você veja só, como o movimento de divulgação, o movimento espírita na Noruega, em 1886, você já tinha uma liberdade de culto. Porque ele funda a associação, ele funda a sociedade espírita, e não há nenhum problema. Então, aqui não há esse problema que o Adalberto citou no Japão. Nós temos total. O que não significa
ser o espiritismo aceito, Lógico. adotado, de jeito nenhum. O preconceito contra o espiritismo existe e é muito grande e muito forte. Imagina. Até aqui, né, Beto? Bom, toca daí, Beto. Não, eu vou aproveitar, Cris, o Paulo Fernandes, um grande amigo nosso, ele está fazendo uma pergunta aqui, eu até vou aproveitar, depois eu emendo o que a gente ia comentar. Inclusive, eu ia falar sobre esse assunto do Charles também, em relação à religião, que ele comentou com a gente, que nos deixou meio assustados, né, Júnior? Sim. Mas o Paulo está comentando aqui, ó, em 2011, a Noruega assombrada por um ataque criminoso de um radical político de ultradireita, que assassinou 77 pessoas. Por aqui circulou informações que se tratava de jovens cristãos no encontro numa ilha. Depois divulgou-se tratar de filiados de um partido político. Há alguma fundamentação religiosa no genocídio? Você tem alguma informação sobre isso, Cris? Não há fundamentação religiosa, não. Foi realmente ideologia política, ideologia racial. O rapaz que promoveu os ataques, ele o fez sozinho. Ele não estava associado a nenhum grupo, mas baseado nas ideias nazistas, não é? Principalmente no neonazismo, que tem crescido também na Europa, o movimento neonazista, e foi baseado nisso que os ataques aconteceram. Os jovens que foram mortos na ilha, eles estavam no encontro anual do Partido dos Trabalhadores, que se chama aqui Arbeiderpartie, que é o partido social-democrata, né, socialista-democrata. Então, era o encontro anual dos jovens, ligados a esse partido, e ele, depois de ter colocado a bomba no prédio do governo, e eu digo a vocês, eu trabalhava muito próximo. Foi um dia, foi 22 de julho, não é? Um dia de verão, eu estava dentro do escritório com mais 3 colegas, porque aqui, quando chega o verão, é quase férias coletivas, então tinha muito pouca gente aquela hora no escritório. A bomba estourou, eram 3h15, mais ou menos, da tarde. Quando foi 2h40, 2h45, me deu vontade de ir embora. Eu queria ir embora. Eu disse, eu vou fechar o computador, vou embora para casa. Eu vou embora, eu ia numa loja. Eu digo, eu vou numa loja grande, que fica um pouco fora da cidade, eu vou pegar o ônibus para lá. Liguei para o meu marido e disse, você não quer vir aqui para a gente dar um pulinho lá na IKEA, juntos e tal? E ele disse, não vou não, eu não estou me sentindo bem, vou ficar em casa. Era um dia quente, um dia de calor. Eu disse, então tá bem. Aí voltei para o computador. Continuei trabalhando. De repente, outra vez, aquela vontade de ir embora. Digo, não, eu tenho que ir embora, eu vou embora, eu vou fechar o computador. E quando foi mais ou menos 3h da tarde, eu já não aguentei mais com aquele impulso de ir embora, fechei o computador, peguei minha bolsa e fui embora. Quando cheguei na parada do ônibus, escutamos, então, a explosão. Quando cheguei segunda-feira no trabalho, a janela que tinha a beirada de ferro, ela estava aberta. Eu tinha apenas encostado e não tinha fechado com a tranca. Com a explosão, que foi muito próximo, a janela abriu. E aquele janelão de ferro e vidro abriu. Se eu tivesse sentado em frente ao computador, teria morrido. Teria pego em você. Porque a janela abriu, foi na tela do computador, espatifou tudo. E dentro do meu escritório era cimento, pedra, para todo lado. Então, foi uma coisa assim, bem, bem interessante, a espiritualidade me botando para fora dali, porque se eu tivesse ali, eu teria me machucado e poderia ter mesmo perdido a vida. Então, aquilo foi bem traumático, viu, Paulo, né? Paulo que Paulo Fernandes, mas não teve cunho religioso, mas foi um cunho bem calcado num movimento neonazista. Na parte política. O trabalho mediúnico acontece aí. Muito mais político. Pois é. Nos trabalhos mediúnicos há alguma coisa além das
tradicionais nossas, que são as imperfeições humanas, orgulho, inveja, agressividade, ódio, alguma coisa diferente disso? Só se Sei lá, for para mais, né, Júnior? não sei, nem vou arriscar falar mais ou menos. Melhor não chutar, né? Mas Não, nós fazemos a nossa reunião mediúnica, nós temos a reunião mediúnica lá em Oslo, né? E fazemos a reunião mediúnica, é uma reunião também de desobsessão, dentro daquela ideia da reunião de desobsessão. O que é muito interessante e que vemos acontecer é a chegada... um viking. Pois é, o Viking tem uma história do Divaldo, que eu posso contar depois. Mas dentro da religião, da reunião mediúnica, personagens da igreja luterana. Ai, que legal. Não é que diz aqui, vocês não podem ficar. Ah, não diga. Olha aí. Menino. Não é com dificuldade de aceitação, de aceitar que nós estejamos ali. E nós sentimos a luta para a implantação é muito grande. A gente não luta só com a questão da língua, até da falta, porque esses livros traduzidos pelo Torstensson precisam, quer dizer, estão em revisão, e nós temos uma dificuldade enorme, porque somos, na maioria, estrangeiros, que não dominamos a língua, embora estejamos aqui há muitos anos, o domínio da língua é sempre muito difícil quando você não chega aqui pequenininho ou não nasce aqui. Eu digo aos meus amigos, os meus colegas de trabalho, eu digo, olha, fica para a próxima encarnação. Eles morrem de rir. Eu digo assim, eu vou entrar na fila, me inscrevo logo, aprendo, chego aqui, vou dar um show, um banho, mas dessa vez, meu filho, esqueça, porque não vai dar. E é a nossa luta, não é? É esse material, é o material de divulgação, mas, não, dentro da reunião mediúnica, é uma reunião normal, assim, como comum, como a gente costuma fazer. Eu só queria fazer uma pergunta, nós até falamos sobre isso com o Charles também, Cris, e muita gente perguntou depois do bate-papo. Você já comentou, eu até falei que eu fiz a lição de casa, que eu vi sua entrevista lá no Consolador, com relação à literatura espírita, você falou dessa biblioteca, mas hoje, por exemplo, o que é lido aí? E só para emendar, eu vi também que você citou nessa entrevista André Luiz, Chico, enfim, o Divaldo, e alguém fez um questionamento esses dias, depois do bate-papo com o Charles, e inclusive alguém afirmando de que só no movimento espírita brasileiro é que nós temos os romances espíritas. Então, assim, hoje aí, para vocês, o que tem de literatura espírita, e esse romance, que aqui no Brasil é tão difundido, é tão divulgado, né? Aí vocês têm esse tipo de trabalho também, ou é o que sai daqui para chegar? Olha, Alexandre, nós temos muito, muito pouca coisa. Quase nada. Os brasileiros, os nossos queridos companheiros do movimento espírita, eles não fazem ideia do tesouro de acesso à doutrina, a esse ensinamento, a essa luz maravilhosa. Tanto do ponto de vista literário, como você diz, quanto da possibilidade de você ouvir palestras, de você ter um grupo espírita, um centro espírita na esquina, não muito longe de onde você mora. Aqui nós tivemos companheiros e temos que precisa tomar trem, viajar, sabe Deus quanto tempo para chegar e vir uma vezinha. Porque não há um aqui em Oslo, o outro lá na ponta do país, o outro lá do outro lado. Então, e esse acesso que nós temos a esse tesouro literário no Brasil, nós não temos ideia do que isso significa, porque nós ficamos aqui, às vezes, num desespero, querendo fazer mais, tendo essa limitação tremenda da língua, com dificuldade de encontrar noruegueses que nos auxiliem,
E sim, também com dificuldades, porque a ideia de você trabalhar gratuitamente é um pouco difícil para a mentalidade aqui. Tá. Por exemplo, você ter uma reunião em que a pessoa assiste uma palestra, por exemplo, as palestras espíritas gratuitas, não é? O Divaldo, vem o Divaldo, André Moreira, vem um, vem outro, e é aberto, é gratuito, e fica todo mundo, não pode ser, tem que cobrar, né? E você vira o grupo espírita sem pagar, como é que pode isso? Tem que pagar. E a gente diz, não, mas olha só, e quem não tem para pagar, como é que fica? Fica sem receber? Não dá, não é assim, o princípio não é esse e tal. Então, também, quando se precisa da ajuda, não é, para se fazer um trabalho realmente com empenho, porque você precisa de muito empenho para fazer um trabalho de peso, um trabalho de tradução dessa literatura, porque não é uma literaturazinha, né? Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não é? Além da gente ter muita responsabilidade, tem que ter muita responsabilidade, muita seriedade nesse trabalho. Então, é muito difícil você encontrar alguém que ajude. Muito difícil. Às vezes, uma ajuda esporádica. Entendi. E, às vezes, você sente que quando a pessoa chega e tem aquela intenção, acontece uma coisa ou outra, é como se o outro lado não descansasse. E, de repente, some. De repente, não quer mais. E aí nós temos essa dificuldade. Então, Alexandre, é muito pouca coisa o que nós temos aqui. Nós temos agora, por exemplo, o Livro dos Espíritos traduzido, porque não foi possível traduzir daquele gótico, né? Do gótico e de um dinamarquês antigo. Dinamarquês e antigo, então não foi possível. Então, fez-se uma nova tradução do Livro dos Espíritos, o que já foi uma vitória. Mas vamos muito devagar, infelizmente. Temos uma tradução de 2 livrinhos do Divaldo, que é o Vida Feliz e Momentos de Iluminação. Vamos muito devagar. Eu penso que a Suécia tem feito um trabalho mais firme, mais amplo, mais sólido nessa área do livro. No tema livro, a Suécia tem feito um trabalho bem bacana. Outro que tem feito também um trabalho bacana é o PECA, lá na Finlândia. O PECA finlandês, naturalmente, isso para ele é uma vantagem enorme. Ele está traduzindo do português para a língua dele. É uma facilidade muito grande, muito maior. Claro. E a Sônia, na Dinamarca, que também está trabalhando com os livros. Mas nós, na Noruega, ainda temos muita dificuldade. A quantidade de pessoas que vão ao centro. Bom, 2 coisas. A primeira, hoje o corona trouxe novidades, né? Essa é uma delas. Essas reuniões virtuais já aconteciam com vocês ou não? E essa é a primeira. E a segunda, qual o percentual de pessoas natas norueguesas que frequentam um centro espírita? 10%, 5%, 20%? Olha, Júnior, bom, primeiro, se essas reuniões virtuais já aconteciam, não da forma como acontecem hoje. Eram às vezes, encontros fortuitos, encontros que a gente marcava, precisava fazer uma reunião administrativa, falar com os outros grupos, o pessoal dos outros grupos, até de outros países, então se reunia no Skype, geralmente no Skype, para fazer uma reunião, mas não com a amplitude que nós temos hoje, não é? E nós conversávamos ontem, eu disse a você que os especialistas na área de comunicação digital, eles estão dizendo que nós avançamos 10 anos. 10? 10 anos. Deus. O que se esperava avançar em 10 anos, nesse período de corona, em 2 meses, nós conseguimos um avanço. Opa, deu uma cortada. Deu um probleminha. Então, agora, a gente vai utilizar
mais... Acho que deu uma cortada lá na... Eu acho que o sinal é o de lá. O seu tá bom? Oi, agora, voltou. Vocês viram. Dá um reprise. Só foi falar de internet, hein? Pois é. Quem diria? Agora, percentual de noruegueses. Assim, quando o Divaldo vem, ou outros palestrantes, nós temos um percentual grande de noruegueses. Vêm à palestra, assistem à palestra, se encantam, mas daí até penetrar o grupo espírita vai uma distância. Claro. Já é um pontinho, né? Pelo menos, né? Melhor que nada, né? Com certeza. Então, o que é que acontece? Nós passamos, primeiro, um tempo fazendo reuniões de estudo, às vezes sozinhos, em norueguês. Ah, isso é uma pergunta boa. Em português a turma está sempre tem brasileiros, latino-americanos, etc., até portugueses, não é? Ali conosco, procurando os grupos espíritas. Mas os noruegueses levaram um tempo até chegar. E, claro, chegaram, nós tivemos momentos ainda, mas é sempre flutuante. Nós tivemos momentos lá no GEAC da Noruega, em que nós tivemos uma base de, sim, talvez 20%, 30%, porque nós fazemos assim, nós temos que dividir. Nós fazemos uma reunião em norueguês às terças-feiras, lá em Oslo. Em norueguês, é sempre norueguês. Em norueguês. E uma reunião de estudos em português na quarta-feira. E isso por quê? Porque se você fizer uma só em norueguês, você tem uma quantidade, às vezes, de brasileiros, por exemplo, espíritas, chegando ao país que não dominam a língua. E aí ficam fora. Então, para a gente não excluir ninguém, a gente tem 2 dias. Um dia que nós fazemos em norueguês, e naturalmente os brasileiros que querem estar aqui são muito bem-vindos, ou outras nacionalidades, e depois fazemos o estudo só em português. Aqui, por exemplo, em Ferda, é um grupo bem pequenininho. Grupo pequenininho quer dizer, você tem aí um dia 8, 9, 10 pessoas. Aqui, o grupinho tem 1 ano. E aqui me impressionou, porque é uma cidadezinha muito pequena, e nós tivemos noruegueses que vieram imediatamente. De forma que aqui a gente praticamente nunca fizemos reunião em português. Todas as reuniões de estudo são em norueguês, porque nós temos sempre os noruegueses presentes. Mas varia, você tem uma variação. Tem momentos em Oslo que você pode ter aí 20%, 30%, se você comparar com outro público, né? Mas são poucos, ainda são poucos. Claro. Eu deixei na tela aí, só para aproveitar. O VAR, senão ele desliga a gente, né? Porque ele toma conta, ele desliga se a gente não fizer a pergunta dele. Então, na tela aí o Vado colocou para a gente, ele está se matando de rir lá. Nos primórdios da doutrina espírita, meus pais, tios que são espíritas, sofreram preconceitos pelo fato de serem espíritas, mesmo eu. Esse conceito antecipado também existe aí na Noruega? Sim, Edivaldo, existe sim. Muito preconceito com relação ao espiritismo. Como eu disse, a igreja é estatal, não é? Ela agora, viu, Júnior? Foi um dado que eu não dei ontem, mas a igreja agora se separou do Estado. Mas sempre foi desde 1537, desde que a reforma chegou, a igreja era parte do Estado, não era? A igreja pertencia ao Estado. Depois, em 2015, 2016, a partir de 2012, começa um processo de desligamento da igreja e ele culminou em 2017. Agora, em 2018, 2019, 2018, nós tivemos uma revisão das leis estatais e hoje a igreja, embora continue se chamando Igreja Norueguesa da Noruega, se a gente for traduzir assim,
Uhum. traduzindo ao português, ela hoje já está desligada do estudo, mas levou aí mais de 500 anos. Mas existe muito preconceito. O espiritismo ainda é visto como uma coisa diabólica, Não ainda é liga, tem essa vista, visão. ainda tem essa visão de que Diabo, sobrenatural. Aqui no Brasil nós temos, Júlio, você está espantado? Pois é, né? Os evangélicos, Difícil, né? nós somos tudo lá de baixo, eles falam, né? Eu tenho uma palestra que às vezes eu começo dizendo assim, o que não é espiritismo. Então, eu recolho todas essas ideias. Então, eu digo, ao invés de dizer o que é, nós vamos dizer o que é depois. Nós vamos primeiro dizer o que não é. Legal. Então, tipo assim, os espíritas falam com os mortos, isso é uma coisa horrorosa. Eu digo, não fala com morto, porque morto não fala. A gente fala com vivo, pelo amor de Deus. Então, eu colho essas ideias e vou colocando para isso. Mas, sim, Edivaldo, sofremos muito preconceito, muita discriminação. Cris, uma pergunta que eu fiz para o Charles, e eu acho que cabe bem também nessa linha. Você sabe bem, existe uma diferença interessante entre espírita e espiritualista. Pergunto, num lugar onde as dificuldades são tão grandes para você ter espíritas, ou formar espíritas, ou falar até sobre espiritismo, o espiritualista vem dentro do mesmo barco ou você mantém Kardec puro na veia? É difícil fazer isso. Como você lida com isso? Olha, os espiritualistas têm uma reputação melhor que a nossa. Eles têm uma reputação muito melhor. Porque diz lá espiritualista, pronto, pode ser uma linha indiana. É luterana, né? Luterano também é espiritualista, por que não? Exatamente, mas aí quando você diz, é um espiritualismo alternativo e tal, ai, que lindo, maravilhoso. O que é diferente do espírita? Exatamente porque o espírita já tem esse lastro na sociedade dessa perseguição terrível. No começo de 1900, uma perseguição tremenda. Lyon mesmo, né? Da Universidade de Oslo, da igreja, foi tremendo, tremendo. Então há todo um misticismo, um mistério, uma confusão aí em torno, que é uma coisa impressionante. Mas o espiritualista não. O movimento espiritualista começa aqui a se fazer lá pelo final dos anos 80, início dos anos 90, começam a aparecer os livros de autoajuda, de meditação yogi, disso e daquilo. Então entra por essa linha espiritualista alternativa. Claro. E aí é muito bem recebido. Aí não tem nenhum problema. Porque também não tem essa coisa da mediunidade, não explica muito bem tampouco, não é? Fica aí nessa... Então, tem uma reputação realmente melhor que a nossa. Olha, eu vou pegar a Bá, está com a gente ao vivo também aqui, é outra que se eu não fizer a pergunta, depois ela xinga, né? E ela está fazendo poema aí, né, Júnior? Mas ela fez, eu acho que vai muito de acordo, acho que a Cris até falou um pouquinho atrás, ela está perguntando, essa semana no estudo surgiu uma pergunta do porquê do aparecimento dos pretos velhos, dentre muitos outros nas sessões mediúnicas. E nos foi dito que costumam vir espíritos que tiveram passado em cada terra. E na Noruega, quais são as figuras que aparecem nas sessões mediúnicas? Eu acho que você chegou até a comentar alguma coisinha agora há pouquinho, né? Exato. Quer dizer, em relação aos luteranos, em relação a tudo isso. Nós temos muito essa intervenção dos nossos irmãos luteranos, insatisfeitos com a presença do espiritismo em terras norueguesas, justamente por associar o espiritismo ao que não está de acordo com a Bíblia, com o Evangelho, ou com as tradições luteranas. Cris, bem interessante isso. Nós sabemos que o espiritismo, assim como as outras religiões, elas também visam uma alteração comportamental, ou seja,
Os nossos atos serão, na verdade, a causa das nossas... A relação causa e efeito, uma das leis, está relacionada com as nossas atitudes. Sim, sem nenhum grande mistério. Não há nenhum milagre nisso. Agora, pergunto, ainda que não aceitem, o povo norueguês é educado? Ele consegue exercer atividades? Ele é altruísta? Ele consegue fazer caridade? É tudo só na base do dinheiro? Não é? No lido com o próximo, existe esse nível de tolerância? Ou o que eu estou querendo dizer? Que o comportamento também pode ser entendido como religião, ué. Se você se comporta bem, espera um pouco. Você já está um grande passo à frente. Pode até não acreditar em mediunidade ou em reencarnação. O que você acha sobre isso? O que você me fala sobre a vivência do povo norueguês? Desculpe. O povo norueguês tem grandes tradições de trabalho altruísta, porque é um povo que passou por momentos muito difíceis. Opa, agora... Desculpe. Que isso, tranquilo. Passou por momentos muito difíceis da sua história. A Noruega foi um dos países mais pobres da Europa, hoje é um dos mais ricos, mas foi um país muito pobre. E o povo tem uma tradição de mutirão, por exemplo, fazer as coisas em conjunto. Ah, que legal. E fazer as coisas visando muito o bem-estar da coletividade. O bem-estar de todos. Então, o respeito às leis, o respeito às regras, o respeito ao espaço do outro, à individualidade do outro, é muito grande. E há uma tradição, embora essa visão, às vezes, mais utilitarista, até um pouco das coisas, mas pelo fato deles acharem que você está trabalhando, você precisa receber alguma coisa. Você está aí trabalhando, como é que pode? Não é? Dando estudos e vem aqui, etc. Então, na visão deles, é natural. Mas o povo tem grandes tradições. A Noruega, hoje, é um dos países que também doa uma parte considerável do seu produto interno bruto, que não é pouco, imagina, um dos maiores produtores de petróleo. Uma fortuna, uma potência. Exatamente. Isso aqui é um Emirado Árabe, Emirados Árabes, aqui na Europa. Melhorado, né? O maior IDH do mundo é o norueguês. Pois é. O que não impede que aqui, né, Júnior? Principalmente a dor moral. O país passa por problemas, também tem suas dificuldades nesse aspecto. Mas doa uma parte, 1% do seu produto interno bruto, que é muito, para o trabalho de desenvolvimento internacional. Apoio a organizações de trabalho de ajuda internacional aos países em desenvolvimento, aos países abaixo, os países considerados eu não gosto muito desses termos, mas, bom, são os termos utilizados ainda pela burocracia internacional, subdesenvolvidos e outros em vias de desenvolvimento, né? E eles doam bastante, tem uma tradição de doação muito grande. Nós estamos pertinho de encerrar, logo o Matias já vai puxar para a gente fazer as considerações finais. Deixa eu fazer uma pergunta que nós conversamos um pouco ontem, mas eu acho que ela é bem relevante, sabe? Tenho lido que o suicídio é algo que é relativamente frequente nos países nórdicos. Isso realmente se confirma? Por quê? Confirma, sim. Porque as sociedades podem chegar a um grau de desenvolvimento tecnológico, econômico, espetacular. Uhum. Essas questões resolvidas, mas não resolve outras.
justamente a questão O tema da nossa palestra, né? espiritual, interior, moral, fica a desejar. Então, leva as criaturas ao desequilíbrio, ao vazio existencial, a vida perde o sentido, os jovens que têm absolutamente tudo, mas se desestrutura porque a sociedade se desequilibra, a família desequilibra, não é? E aí você tem hoje um problema de depressão também, de pânico, de suicídio muito grande no país. Drogas, não é? Drogas. Muito, 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 e muitos desencarnes através de overdose. Então, há uma dificuldade muito grande. Ateus, é grande o percentual? Também, muito grande o percentual de ateus. Porque a própria igreja, na inflexibilidade dela, termina por afastar as criaturas. Como ela se torna inflexível, rígida, não acompanha o avanço tecnológico, o avanço que a sociedade alcançou, aí abre um abismo entre a espiritualidade, a igreja, a religião e as criaturas. Então, se faz o abismo. E aí, a partir dos anos 70 aqui, houve, então, um grande movimento em que as pessoas saíram, né? As pessoas mandam uma carta, elas, como são membros da igreja, praticamente ao nascer, elas mandam uma carta e rompem com a igreja. E aí se afastam. E desde os anos 70 houve um movimento enorme, existe um percentual muito grande de ateus na sociedade. Você sabe que, para a gente estar pertinho de acabar, mas você fez um comentário que alguns brasileiros já perguntam relativo a pergunta 171 do Livro dos Espíritos. Vou falar para você até o número. E ela fala, nós temos o hábito de dizer que o espiritismo não tem dogmas. Mas a pergunta 171 fala assim: qual a finalidade de acreditar no dogma da reencarnação? Está escrito a palavra dogma, está lá, Livro dos Espíritos. Agora, considerando países como a Noruega, como nós já passamos por outros, como em relação ao Japão, o simples fato da pessoa crer na reencarnação, ainda que não a compreenda, ou seja, crer de forma dogmática mesmo, ou acredite que é assim, pronto. E lá na frente você vai entender por quê, tal qual um pai um pouco mais rígido. Será que ela não seria uma pergunta muito boa, com uma resposta adequada para povos ou países onde a reencarnação ainda não está na introjeção do ensino desde a criança? Será que isso não ajudaria? Não é uma pergunta específica para lugares assim? Não sei se tu já pensaste nisso, sei lá. Sim, e hoje, eu penso que para a mentalidade norueguesa, o interessante é que se associe à ideia da reencarnação às pesquisas científicas que se fazem hoje. Então, como é um povo muito racional, não é? De uma linha assim de pensamento muito racional, você associar a questão de que hoje já não é mais uma questão de fé, mas é uma questão científica, é uma questão que está sendo levada para dentro dos laboratórios, impacta. Não é? Impacta. Legal isso. Legal. E a questão da reencarnação também vem sendo trazida por essas linhas espiritualistas, o que ajuda bastante. As pessoas hoje, quando a gente fala, não, na próxima vida e tal, já não há mais aquela... Um ou outro diz, eu também acho. Já é alguma coisa. É bem interessante. Matias, a nossa parte, tudo tranquilo. Claro que a gente gostaria mais, né? Lógico. Mais. Na próxima, nós vamos trazer o Adalberto junto. Nós vamos fazer uma rede. Aí, como diz o outro, bora fazer. Bora. Cris, obrigado
por estar com a gente hoje, disponibilizar esse tempo, né? Você viu aí, depois você dá uma olhadinha nos comentários, a gente vai mandar o link para você. Muita gente, é interessante, a gente não tinha visto, o Vado apareceu aí, e eu sempre digo que foi ele que teve essa ideia inicial, e a gente tem percebido uma coisa que aqui no movimento no Brasil, pelo menos eu não percebo, e as pessoas estão, aparentemente, não é que não tinham interesse, é que não tinham oferta desse tipo de coisa, com a preocupação, por exemplo, com essa parte histórica. Nós conversamos com os três, né, com o Adalberto, com o Charles e com você, e dentro do movimento espírita no Brasil, pouquíssimo a gente tem informação desse tipo, ou tem estudo a respeito disso, ou palestras nesse sentido, e a gente percebe pelos comentários que as pessoas estão gostando muito desse tipo de informação. Então, muito obrigado de ter aceitado, mais uma tarde extremamente rica para a gente, e que a gente tem outras oportunidades. Nós vamos fazer uma depois, juntar todo mundo, né, Vado? Aí faz uma rede espírita com todo mundo junto. Adorei. O único problema vai ser o fuso horário, mas o resto a gente dá um jeito. O Alberto já estava às 3 horas da manhã, que é o pior. A gente junto. O Adalberto tem que difícil. Tem que tomar um Lexotan para dormir lá no Japão. Pois é, depois. Olha, meus queridos, eu queria agradecer muito, muito o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui, justamente isso, compartilhando essa história rica do movimento espírita na Europa, do movimento espírita aqui na Noruega, especialmente, esse país lindíssimo. Convido a todos que venham realmente visitar, conhecer essas montanhas, esse sol da meia-noite. E agora, olha, não tem ninguém me pagando não, viu, gente, para fazer. Não há nenhuma, como é que a gente diz? Nenhuma empresa turística, não. Mas é realmente um país lindo, é a minha segunda pátria, e eu agradeço a Deus ter me oferecido a oportunidade desse trabalho de divulgação muito pequenininho. Me considero, como eu disse ao Júnior, uma ajudante de pedreiro, tirando as pedras, não é? E virando massa para que as próximas gerações, porque não seremos nós, mas as próximas gerações levem realmente esse trabalho, edifiquem realmente aquilo que Jesus, com certeza, planejou para esse país, não é? E que vem trabalhando desde lá, desde 1800. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com o público brasileiro e compartilhando a nossa história. Foi uma alegria muito, muito grande. Muito obrigada. Para nós também. Vou dar o meu tchau também, então. Cris, aliás, parece-me, apareceu na telinha aí, né, Matias, parece-me que tem um sueco aí assistindo, não sei. Ela sempre está com a gente na página. Ela vem sempre, né? Uma sueca, aliás. Que bom. Isso. Então, deixa uma coisa que eu acho importante, assim, que me fica nessas agradáveis exposições, agradecer a sua preciosidade. Nós não comentamos hoje, mas a Cris parece que trabalha na parte de relações exteriores lá, né? É uma pessoa bem politizada, uma pessoa inteligente, uma pessoa com... Tanto que tem considerações importantes sobre o Nobel, sobre ou não politização de Nobel, sobre critérios técnicos ou políticos. É um papo mais longo, que não vai caber hoje, certamente, mas é interessante para que todos saibam. Nós tivemos um papo ontem muito legal, onde demonstra uma outra crise, não só a crise espírita, né? Mostra uma crise, uma pessoa responsável, ativa, inteligente, do ponto de vista da parte de relações exteriores, na profissão que ocupa muito bem. Agora, dizer para vocês esse aspecto curioso, tanto que o Beto falou no Japão, ou seja, você não consegue abrir um centro espírita no Japão com o nome religião. É uma restrição significativa. Ou seja, uma boa parte de lugares, como na Noruega, nós temos algumas dificuldades. Como temos também no Brasil, não tem problema, tem alguns lugares do Brasil onde os nossos irmãos que cuidam do candomblé, por exemplo, que é uma outra variante, que nem vamos entrar nisso, mas também encontra uma grande quantidade de preconceitos, espíritas também. Eu já sofri preconceito, sou melhor do que ninguém, mais bonito do que ninguém. Aliás, bonito não vai ser para essa encarnação, mas enfim. E para encerrar o negócio, eu acho que deve valorizarmos a liberdade mesmo. Um país que preserve a liberdade de culto religioso, que preserve a liberdade do ponto de vista político, que preserve tudo aquilo que o ser humano tem, aflora em seu íntimo para colocar os seus bons sentimentos,
deve ser enaltecido. E isso eu acho que é o caldo principal de onde você está, Cris. A Noruega tem isso. Tem dificuldades, tem preconceitos, mas particularidades humanas nossas, que em qualquer lugar nós vamos ter, qualquer país do mundo, por mais livre que tenha, nós temos as nossas prisões interiores, né? Como diz Nelson Mandela. Né? Ou seja, acho que o terreno está fértil. Vou te dizer que é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Não me fala isso, você não acha? É verdade. Nunca disse que vai ser fácil. Não. Então, se o terreno vai crescer, dá para plantar, vamos à luta. Que Deus a proteja e guarde, aos nossos irmãos noruegueses, ao Matias sempre batalhador, um desbravador, louvado por isso. Não posso deixar de elogiar também o pessoal que está aí por trás disso, que participou bastante, que nós conversamos ontem, como a Rê, né? Renatinho que está por aí, o Marcos, que nos ajudam muito. Meus agradecimentos não está no visor para todos vocês, mas não é menos importante, viu, gente? Meus agradecimentos públicos a ela também. Pode tocar, Vado. Bom, pessoal, eu vou dar o grande finale, que eu vou fechar aqui agora, né? Eu comecei, vou abrir e vou fechar. Muito obrigado, Matias. Vou começar já pela minha tela. Obrigadão pela parceria. E nós estamos crescendo, fazendo uma coisa maior também. Vamos tocar esse pau da evangelização infantil. Amei, viu, Matias? Adorei. Vamos lá. Cris, olha, é um prazer imenso. Eu não sei te falar. O mais bonito das pessoas, quando você conhece as pessoas, é se surpreender. Porque a gente faz um preconceito, a gente olha, quando você começa a falar, Jesus, amei essa mulher. Que coisa linda. Conheci, amei, eu tô falando de coração, tô falando ao vivo. Que generosidade de você. Que coisa linda, é uma coisa cativante, que você vai, ela tá lá do outro lado do oceano e você vai sentindo a coisa aqui. É impressionante. Parabéns, viu? Fiquei muito, muito feliz. E Júnior, meu amado irmão fraternal e carnal, um beijo no seu coração também. Tudo de bom. Sábado tem mais, é isso? Sábado que vem, nós fechamos Portugal. João Gonçalves estará conosco, lá de Portugal, nossos patrícios. Hora boa. 20 horas, dia 28. Sábado. Domingo. Dia 28 é domingo. Então, perdão. Então tá marcado aqui, dia 28 domingo, você tem razão. 28 é domingo. Beleza. Mas nós estamos aí com Portugal e vamos escutar também como é que funciona esse espiritismo perante o mundo aí, trocar essas experiências maravilhosas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês por essa paciência, essa tolerância, esse envolvimento, esse engajamento e essa divulgação que é o nosso papel. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Um abração para todos. Obrigado, Matias. Obrigado.